O vice-governador de Minas, Paulo Brandt, visitou hoje Juiz de Fora, na Zona da Mata. Na emissora, Brandt conheceu toda a estrutura. Ele participou da cerimônia de troca de comando da 4ª Região da Polícia Militar. O coronel Neir Adriano passou o comando da 4ª Região para o coronel Renato Salgado Sintra, em solenidade presidida pelo comandante-geral da PM, coronel Rodrigo Souza Rodrigues. No mesmo evento também foi efetivada a troca de comando do 2º Batalhão. O tenente-coronel Henrique Chaves passou o posto para o tenente-coronel Fabiano Rocha dos Santos. Olha, em Juiz de Fora, o vice-governador Paulo Brandt ainda cumpriu a agenda política. Ele se reuniu com a prefeita da cidade, Margarida Salomão, e participou de um encontro com empresários e lideranças para discutir o desenvolvimento de Juiz de Fora e região. Paulo Brandt também visitou a TV Diversa. Na emissora, Brandt conheceu toda a estrutura do local. Ele passou pelos estúdios onde são transmitidos o programa Manhã Diversa e o jornal Diversa em Rede. Percorreu setores técnicos como ilhas de edição, sala do controle mestre, a redação e ainda passou pela cozinha. O vice-governador também conversou com o diretor da TV, Giovanni Aguiar, e os gestores da empresa. E após conhecer a emissora, o vice-governador conversou com a repórter Renata Monteiro. No Jornal Diversa em Rede dessa noite, a gente recebe a visita do vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt. Vamos conversar então um pouquinho, né? Vamos. Bom, o senhor conheceu a emissora educativa, né? Inclusive a nossa emissora é parceira da Rede Minas, né? Como é que o senhor enxerga essa parceria, né? Esses novos veículos de comunicação, esses novos canais, para passar informações num momento em que a desinformação está tão presente? Exatamente, você colocou bem. Hoje a gente vive uma inflação de informação. A informação sempre é boa, mas é muito importante que a gente tenha, e o nome da TV é muito sugestivo, diversidade, para que as pessoas tenham oportunidade de ter acesso a vários pontos de vista. Então é muito importante que uma TV educativa, que tem valores cristãos por detrás de todo o seu trabalho, veicule, né, a sua visão de mundo, o seu ponto de vista. Isso é fundamental para que a gente tenha uma informação não distorcida, como a gente percebe hoje, infelizmente, no país. E a questão da TV também para transmitir informações de Minas Gerais, qual a importância que o senhor enxerga nisso? É crucial. Minas Gerais é o segundo estado mais importante da federação, mas do ponto de vista da mídia, digamos, convencional, Minas está subrepresentada. Então, as notícias de Minas, a visão de Minas, ela não ecoa como deveria ecoar. Então, é muito importante que, primeiro, os próprios mineiros, né, esse país chamado Minas Gerais, consiga ter acesso a toda a riqueza de Minas Gerais e os nossos irmãos brasileiros. Então é muito importante essa melhoria do nosso acesso às informações. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre as fortes chuvas que caíram desde outubro, né, até o finalzinho do mês passado, até janeiro. Ainda continua chovendo um pouco, mas aquelas tempestades já pararam. Veio também em janeiro a questão de Capitólio, né, a tragédia de Capitólio também, em meio, inclusive, tudo a uma pandemia que a gente ainda passa. Como lidar com essas situações e se há planos também para que não aconteça mais em Minas? Não, a maneira de lidar é com serenidade e com atitude. Do ponto de vista de evitar, eu tenho batido na seguinte tecla: essas calamidades, digamos, entre aspas, climáticas, provavelmente vão se acentuar nos próximos anos. Então, nós, enquanto poder público, não temos o direito de não esperar esse tipo de intempéries. Quer dizer, praticamente a gente sabe que todo ano, janeiro, vem muita chuva. Então nós temos que nos preparar estruturalmente, não para evitar as chuvas, não para evitar essas intempéries, mas para
fazer com que essas intempéries não gerem tragédias humanas. Esse é que é o papel do governo, quer dizer, o nosso sistema de defesa civil tem evoluído muito, mas eu defendo que a gente crie instrumentos permanentes para gerenciar esse tipo de tragédia, né? Há várias ideias, porque nós não podemos, todo ano, né, nos depararmos com chuvas torrenciais e a gente se sentir surpreendido. Nós não temos o direito de nos sentir surpreendidos com uma coisa que vem da natureza e a gente sabe que, não sei se diretamente é efeito das mudanças climáticas, mas o fato é que os eventos climáticos têm sido mais extremados e nós temos que aprender a lidar com isso. Perfeito. Ainda sobre a situação pandêmica, né? O setor turístico, a gente sabe que Minas Gerais, né, é um estado que recebe muitos turistas, né, até por conta de cidades históricas e por conta da pandemia. O setor turístico foi muito impactado, né, de forma negativa, até junto com a cultura, por conta de fechamentos, né, de paralisação de eventos. Como que o Estado, né, está fazendo, o governo estadual está fazendo para movimentar mais esse setor agora e para movimentar também a economia junto, né? Sem dúvida, porque o turismo, quer dizer, em Minas Gerais, o turismo, ele obviamente tem o turismo de natureza, tem o turismo de negócios, mas, fundamentalmente, o cerne do turismo em Minas é o turismo cultural. Nós temos uma cultura inigualável, nenhum estado brasileiro tem a riqueza cultural, a diversidade cultural de Minas. E o turismo, muitas vezes, ele não é encarado como uma atividade econômica central, porque o turismo ele tem uma grande vantagem do ponto de vista econômico, que ele é gerador de trabalho, emprego, né? Os países da Europa, a França, a Espanha, Portugal, já sabem disso e tratam o turismo com muito profissionalismo. O turismo é uma atividade econômica da maior relevância. Como você falou, quer dizer, a pandemia afetou drasticamente o segmento, várias empresas foram à falência, os produtores culturais, os artistas, enfim, esse foi o segmento da economia que mais sentiu. Felizmente, nós estamos caminhando para o final da pandemia, né? Pelo menos é o que a gente espera, e o Estado tem tentado, né, incentivar os setores, porque entende que não só do ponto de vista da cultura em si, que a cultura em si ela é importante, independentemente do seu aspecto econômico, mas economicamente é um setor crucial para Minas Gerais. Eu quero continuar um pouquinho, vice-governador, se o senhor me permite, ainda um pouco sobre esse tema da pandemia, porque a gente está vendo, né, nos noticiários que já existe uma subvariante, né, da Ômicron, né, que é a cepa agora que realmente está disseminando esse vírus. E ele já chegou, essa subvariante já foi confirmada em 3 estados, e um deles é o Rio de Janeiro e também São Paulo, que são estados da região sudeste, da qual Minas Gerais também faz parte. O senhor, né, vice-governador, e o Estado, assim, poderia falar se o Estado já está acompanhando essas informações, se já está sinalizado o alerta para isso? Bom, a nossa Secretaria de Saúde, ela tem um acompanhamento 24 horas de tudo que acontece com a pandemia. Eu não sou especialista no tema, mas eu tive uma conversa há 2 dias atrás com o nosso secretário de Saúde, que está muito otimista, muito tranquilo. Ainda nós não podemos falar que a pandemia já acabou, mas as perspectivas, pelo menos até hoje, são muito positivas. Então, provavelmente, essas novas variantes que sempre ocorrem, né, elas não vão afetar o quadro geral, que é de declínio dos casos e, mais importante ainda, declínio nas internações e, mais importante ainda, declínio nos óbitos. Então, a situação a gente pode dizer que está absolutamente sob controle. Bom, Paulo Brant, o senhor encontrou a prefeita Margarida Salomão, né, prefeita de Juiz de Fora. Como que o senhor observa, enxerga algum investimento aqui? Como que o Estado, né, está observando investimentos em Juiz de Fora, no setor mesmo de saúde, de planejamento? Como que foi essa conversa também com a prefeita? E se existem esses planos mesmo aqui para Juiz de Fora? Sem dúvida. A gente conversou sobre vários assuntos, mas o
eu diria que o foco principal foi a questão do desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, que é talvez o maior desafio do Brasil hoje. Claro que o Brasil tem, e Minas Gerais e Juiz de Fora, tem desafios em várias áreas, mas o desenvolvimento econômico no sentido amplo é crucial, porque é ele que traz oportunidade de trabalho, de renda. E Juiz de Fora, que já foi o maior centro econômico de Minas Gerais, um dos 3 maiores do Brasil até a década de 30, 1930, 1940, infelizmente, em função de várias crises, entrou num processo de declínio. E Juiz de Fora, a gente estava comentando o seguinte, tem a coisa mais valiosa, a nova economia, a chamada indústria 4.0, e esses segmentos ligados à tecnologia da informação e às novas tecnologias, qual é o requisito principal para essas economias desenvolverem? Qualidade dos recursos humanos, gente. Isso, Juiz de Fora é ponta em Minas Gerais. Juiz de Fora é uma cidade com um desenvolvimento cultural absurdo, né? Que tem um sistema educacional talvez o melhor de Minas, em termos relativos ao tamanho, talvez melhor do que o de Belo Horizonte. Então, Juiz de Fora está muito bem preparada e a prefeita está muito consciente disso, né? A maior parte dos investimentos deve vir do setor privado. O Estado pode ajudar como? Criando um ambiente amistoso aos empresários, dando segurança jurídica, segurança institucional, e isso a gente percebe que há uma sintonia. As pessoas podem até achar estranho, quer dizer, há uma sintonia, eu não diria 90%, 100% entre a visão da prefeita Margarida, que é do Partido dos Trabalhadores, e do governo de Minas Gerais, cujo governador é do Partido Novo. Em relação à questão do desenvolvimento, promoção de investimentos, a sintonia é absolutamente total. Ótimo. E existe o diálogo entre as partes, né, entre a prefeitura e também o governo do estado, também é um diálogo saudável, um diálogo natural, para que esse tipo de demanda, né, ela possa fluir? Com certeza, um diálogo absolutamente saudável, porque a gente sabe que aqui, e ela também sabe que aqui nós temos uma política honesta, responsável, republicana, que quer o bem de Juiz de Fora. O governo de Minas quer o bem de todas as cidades de Minas. Então, essa questão, que é uma coisa que a gente tem que superar no Brasil, quer dizer, a política é a arte do encontro, né? Eventualmente, nas eleições, você tem os diversos partidos defendendo a sua visão de mundo, mas no que diz respeito à gestão, à governança, o primado deve ser o primado do bem público, do serviço público e do cidadão, independentemente da coloração ideológica que cada um, dentro da liberdade que a gente vive, tem o direito de ter, né? E é bom que tenha diversidade, né? Como essa TV chama, quer dizer, viva a diversidade. Exato. Para a gente encerrar, é uma demanda, inclusive aqui da população de Juiz de Fora, que tem a ver com o hospital regional. As obras, né, muito mais com relação às obras, há previsão para que essas obras realmente comecem e deem continuidade? Como que está essa situação? Sim, a informação que eu recebi do secretário de Saúde é que o edital deve ser lançado em março e a previsão realista, não é nem pessimista nem otimista, é de que as obras sejam iniciadas até o final do ano, com um prazo médio estimado de 30 meses. Quer dizer, provavelmente, até o final do ano, as obras são retomadas e a gente teria mais 2 anos e meio para a inauguração do hospital. E o mais importante que a variável que normalmente é mais imprevisível, que são os recursos financeiros, já estão alocados. Quer dizer, já há recursos definidos, alocados para a execução das obras. Muito importante as pessoas, né, a população aqui de Juiz de Fora saber, né, dessas informações, porque, como eu disse para o senhor, é uma demanda mais antiga mesmo daqui da população e que realmente vai atender as pessoas, principalmente, que moram, né, mais para a zona norte também de Juiz de Fora, então vai ser digamos, um gargalo melhor para eles também e tem a ver com saúde, né, então é muito importante. Muito obrigada, vice-governador, por ter se disponibilizado aqui, vir conversar com a gente. Espero que tenham gostado também da visita aqui da TV. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.